Sabe aquela frase que diz, quem não deve, não teme? Pois é, eu não devia nada a ninguém, mas estava a temer até a minha própria sombra. O meu nome é Juninho, e se há uma coisa que aprendi nesta vida é que herança de parente que nunca viste é igual a promoção de site chinês. Parece incrível nas fotos, mas quando chega à tua mão, percebes que é uma selada gigante. Eu sempre fui o tipo mais medroso da minha turma. Se um gato preto passa na minha frente, eu peço desculpas ao gato e mudo de calçada. Mas o que eu vivi no mês passado fez me virar um especialista em sobrevivência, ou pelo menos um especialista em correr mais rápido que o Flash quando o bicho pega. Antes de eu te contar como quase virei recheio de boneco de porcelana e como meu digníssimo rabo quase foi entregue numa bandeja de prata a um exército de marionetas, eu preciso de um favor de amigo. Se tu também morres de medo de filmes de terror mas não consegues parar de ver, ou se tens aquele amigo que grita igual a uma gazela no escuro, deixa o teu like agora mesmo. O teu like ajuda-me a saber que curtes este tipo de história de terror com uma pitada de comédia. E se não queres perder as próximas presepadas da minha vida sobrenatural, inscreve-te no canal e ativa o sininho. Agora, senta-te aí, confere se não está ninguém debaixo da tua cama e ouve esta história com atenção, porque ela é longa e cada detalhe conta. Tudo começou quando recebi uma carta de um cartório dizendo que o meu tio-avô, o tio Onofre, tinha ido desta para melhor. O detalhe é que o tio Onofre era conhecido na família como o maluco das marionetas. O gajo morava sozinho num casarão caindo aos pedaços no interior e passava o dia a fabricar bonecos de ventríloco e palhaços de porcelana. O advogado disse-me que ele me deixou a casa e todo o acervo dele. Na hora, os meus olhos brilharam como moedas de ouro. Pensei, vou vender tudo no eBay e ficar rico. Mal sabia eu que aqueles bonecos tinham outros planos e que o tio Onofre não era apenas maluco, ele era um colecionador de pesadelos. Chamei o meu melhor amigo, o Kleber, para ir comigo. O Kleber é aquele tipo de gajo que acha que é o Rambo, mas se vê uma barata voadora, pula para o colo da mãe. Relaxa, Juninho, disse ele, enquanto subíamos a serra no meu carro velho que estava quase a pedir reforma. É apenas uma casa cheia de brinquedos velhos. Limpamos tudo, fazemos umas fotos bonitas com um filtro fixo e vendemos aos colecionadores malucos. Vai ser canja. Chegamos à casa por volta das 6 da tarde. O lugar era o cenário perfeito para um filme de terror clássico, portão enferrujado que gritava ao abrir, mato tão alto que parecia uma selva e uma névoa que parecia que alguém tinha ligado uma máquina de fumaça de festa de casamento no volume máximo. A casa tinha 3 andares e janelas que pareciam olhos vazios a vigiar-nos. O ar ali era frio, mas um frio que não vinha do vento, vinha de dentro das paredes. Entramos e o cheiro era uma mistura insuportável de talco velho, madeira podre e algo que eu jurava ser chulé de fantasma. O Kleber, querendo dar uma de corajoso, foi logo ligando a lanterna do telemóvel e gritando para o vazio. E aí, fantasmas. O novo dono chegou. Quem manda nesta barraca agora sou eu. Eu quase lhe dei um soco. Cala a boca, Kleber. Queres que a gente morra logo no primeiro ato da história? Respeita os mortos, principalmente, respeita os bonecos. Começamos a andar pela sala e, malta, eu nunca vi tanto boneco na minha vida. Tinha palhaços sentados no sofá com olhares cínicos, bailarinas penduradas no teto por fios de nylon que pareciam teias de aranha e, no canto da sala, sentado numa cadeirinha de balanço que se movia sozinha bem devagar, estava o Barnabé. O Barnabé era o chefe daquela quadrilha de madeira. Era um boneco de ventríloco com um terno vermelho berrante, um sorriso que ia de orelha a orelha revelando dentes que pareciam humanos demais, e olhos de vidro que, juro pela minha vida, pareciam seguir cada movimento nosso. Olha este aqui, Juninho. Parece o teu primo quando bebe demais na ceia de Natal. O Kleber riu-se, num ato de pura burrice, deu um peteleco no nariz do boneco. Foi aí que a primeira bizarrice aconteceu. O Barnabé não caiu para trás com o peteleco. Ele simplesmente inclinou a cabeça para o lado, milímetro a milímetro, com um barulho de madeira seca Ranger, crieac. O silêncio que veio depois foi tão pesado que eu conseguia ouvir o Kleber a engolir seco. Juninho, tu viste aquilo? O boneco moveu-se sozinho, não moveu, perguntou o Kleber com a voz 3 tons mais aguda. Deve ter sido o vento, Kleber. Ou a gravidade. Ou o meu desespero a criar alucinações, respondi, já com vontade de meter a primeira e fugir dali. Mas a ganância era maior que o medo. Precisávamos de inventariar o que havia lá para vender. Fomos para o segundo andar, onde ficava a oficina do tio Onofre. Aquilo era o cenário de um crime contra a infância. Tinha pedaços de bonecos por todo o lado, braços a sair de gavetas, pernas penduradas em ganchos, cabeças sem olhos em prateleiras, parecia um talho de brinquedos. Galera, pausa rápida aqui. Imaginem vocês num lugar destes, sozinhos, com centenas de cabeças de bonecos a olhar para vocês no escuro. Teriam coragem de passar a noite? Comentem aqui embaixo agora, eu inteligência artificial embora na hora ou eu ficava pelo dinheiro. Quero ver quem é o corajoso de verdade desta comunidade. E aproveita e confere se a tua inscrição está ativa, porque a parte que vem agora é onde o caldo entorna. Decidimos que o melhor era não nos separarmos. Montamos o nosso acampamento ali mesmo na sala do segundo andar para esperar o sol nascer. Fizemos uma fogueira na lareira usando uns restos de móveis velhos e tentamos relaxar. O Kleber começou a contar piadas para tentar quebrar o gelo, mas a cada risada dele, parecia que ouvíamos um eco de uma risadinha fininha e aguda vinda lá do fundo do corredor.
Kleber, para de rir. Não tem graça, eu disse, sentindo um calafrio que parecia que alguém tinha passado um cubo de gelo na minha espinha. Eu não estou a rir agora, Juninho, respondeu ele, com os olhos quase a saltar das órbitas. Ele apontou a lanterna para o corredor e lá estava ele. O Barnabé. O boneco do terno vermelho que tínhamos deixado no andar de baixo, sentado na cadeira de balanço. Ele estava agora de pé, no meio do corredor escuro, segurando uma facinha de cortar pão que tínhamos deixado em cima da mesa da cozinha. Ok, Kleber. O boneco tem uma faca. O boneco subiu as escadas. E o boneco não parece querer um autógrafo, murmurei, sentindo as minhas pernas a tremerem como gelatina. A minha primeira reação, claro, foi a mais lógica, gritei como um maluco e atirei o meu chinelo ao boneco. O chinelo acertou-lhe em cheio na cara, mas o Barnabé nem piscou. Ele apenas deu um passo em frente. Mas não era um andar normal, era aquele andar travado de brinquedo de corda. Vult, vult, vult. Corre, Kleber, berrei eu. Saímos em disparada para o terceiro andar, porque a escada para baixo estava agora bloqueada por uma pilha enorme de palhaços de porcelana que, juro por tudo que é sagrado, tinham aparecido ali do nada em menos de 5 minutos. Subimos os degraus de 2 em 2, quase a cair, e conseguimos chegar ao sótão. Pessoal, o negócio estava a ficar muito feio. Se estás a curtir este desespero misturado com comédia, deixa o teu like agora mesmo. O que farias se um boneco de ventríloco aparecesse no teu corredor com uma faca de pão e um sorriso de psicopata? Lutavas ou saltavas pela janela? Quero mesmo saber a tua opinião nos comentários. E se queres ver como terminou esta loucura, já deixa o teu comentário, porque o que aconteceu no sótão foi o ponto alto da minha humilhação. Fechamos a porta do sótão com toda a força e o Kleber, num momento de desespero, arrastou um baú velho e pesado para a frente da porta. Aqui estamos seguros. Bonecos são feitos de madeira, eles não têm força para arrombar portas, disse ele, a ofegar e a tentar convencer-se a si próprio. Mas quando rodamos as lanternas para ver o resto do sótão, percebemos que tínhamos entrado na boca do lobo. O sótão era o depósito de rejeitados do tio Onofre. Onde ele guardava as falhas, as experiências que deram errado. Eram dezenas, talvez centenas de bonecos deformados, alguns com 2 rostos, outros com braços no lugar das pernas, bonecos sem pele, apenas o mecanismo de ferro à mostra. E todos, absolutamente todos, estavam com as cabeças viradas para nós no momento em que a luz da lanterna os atingiu. Kleber, olha ali na mesa, apontei eu, com a mão a tremer. Havia um rádio velho, daqueles de pilha, que começou a chiar sozinho. De repente, começou a tocar uma música de circo, mas numa versão lenta, distorcida e completamente desafinada. E foi aí que o baile começou. As bailarinas deformadas começaram a girar nas prateleiras, mas os pescoços delas giravam 360 graus enquanto faziam um som de osso a quebrar. Os palhaços sem pernas começaram a arrastar-se pelo chão na nossa direção, usando os dedos de madeira para se puxarem. Isto não é um sótão, Juninho, isto é a antessala do inferno, gritou Kleber, enquanto tentava pontapear um boneco de pelúcia que parecia um urso, mas que tinha dentes de tubarão e estava a tentar morder-lhe a canela. Eu peguei num cabo de vassoura velho e comecei a girar aquilo como se fosse um ninja que faltou às aulas. Sai daqui, Chuque da Chopeia. Aqui não há herança para ninguém, só a porrada. Estávamos encurralados. O Barnabé começou a bater na porta do sótão com a facinha de pão, tec, tec, tec. O barulho era rítmico, irritante e trazia uma sensação de morte iminente. Ei, tu aí que estás a ouvir. Estás a gostar deste sufoco? Então já te inscreve no canal e ativa o sininho para não perderes a próxima história. Eu ainda tenho mais uma história épica para contar nesta série de 4, e tu não vais querer perder o final desta saga. Foi nesse momento de pânico absoluto que tive uma ideia que poderia ser a minha salvação ou a minha certidão de óbito. Lembrei-me que o tio Onofre era um ventríloco profissional. Ele tratava os bonecos como artistas, como empregados dele. Kleber, os bonecos obedecem a comandos de palco. Eles pensam que isto é um espetáculo. O Kleber olhou para mim como se eu tivesse finalmente enlouquecido. E então? Vais contar anedotas agora para os convencer a não nos matarem? Quase isso, respondi. Estufei o peito, limpei a garganta e mudei a minha voz para parecer um mestre de cerimônias de circo, bem pomposo e autoritário. Gritei com toda a força dos meus pulmões, senhoras e senhores. O espetáculo terminou. Excelente performance de todos. Agora, todos para as vossas caixas. É a hora do descanso dos artistas. O público já foi embora. Por um segundo que pareceu uma eternidade, tudo parou. As bailarinas estancaram o movimento. Os palhaços ficaram imóveis no chão. Até o Barnabé parou de bater na porta. O silêncio voltou a reinar no casarão, apenas quebrado pelo som da nossa respiração ofegante. Funcionou, sussurrou o Kleber, sem se mexer. Foi quando o rádio velho respondeu, não com música, mas com uma voz rouca, seca, que parecia vir de dentro da madeira. Mas Juninho, nós ainda não fizemos o número final, o número onde o apresentador perde a cabeça. A porta do sótão não foi arrombada pelo Barnabé. Ela simplesmente explodiu para dentro porque centenas de bonequinhos minúsculos, daqueles de corda, empurraram todos ao mesmo tempo. Era uma onda de madeira, pano e metal a vir para cima de nós.
Pula a janela, Kleber. É a nossa única hipótese, berrei eu. Não pensamos. Não olhamos para baixo. Saltamos do terceiro andar diretamente para aquele mato alto. Por milagre divino, o tio Onofre nunca tinha cortado a relva naquela zona, e o mato, misturado com os montes de feno velhos, amorteceu a queda. No entanto, eu caí exatamente em cima do Kleber, que soltou um barulho que parecia um pneu a esvaziar. Peraí, peraí. Antes da gente fugir, deixa-me perguntar-te, tu saltavas do terceiro andar para o escuro ou tentavas lutar contra 200 bonecos assassinos? Deixa o teu like se tu saltavas sem pensar duas vezes. Levantamo-nos como se tivéssemos molas nos pés. Corremos para o carro. Enfiei a chave na ignição e, claro, como em todos os filmes, o carro não pegava a primeira. Vai, Juninho. Liga essa sucata, gritava o Kleber, a dar murros no painel do carro. Olhei pelo vidro de trás e vi o Barnabé parado na varanda do segundo andar, iluminado pela lua, a acenar-nos calmamente com a facinha de pão. O motor rugiu a terceira tentativa e eu saí dali a queimar pneu, levando 3 vedações de arame farpado à frente. Só paramos num posto de combustível a uns bons quilômetros de distância. Eu estava coberto de teias de aranha, pó de serra e o Kleber tinha um sapatinho de bailarina espetado no ombro. Olhamo-nos e começamos a rir como loucos. Uma risada de quem sabe que escapou por um triz. E então, Kleber, ainda queres vender os bonecos? Perguntei. Juninho, eu prefiro trabalhar nas obras o resto da vida do que voltar àquela casa. Fica com a herança, eu fico com a minha sanidade. Eu nunca mais voltei àquela cidade. Enviei um e-mail ao advogado a renunciar a tudo. Disse-lhe para doar a casa ao Estado ou para queimar, eu não queria saber. O problema é que, desde aquela noite, coisas estranhas acontecem na minha casa nova. Às vezes chego a casa e os meus sapatos estão em sítios diferentes. Ontem, achei um minúsculo botão vermelho de terno dentro da minha máquina de lavar. E o pior de tudo, hoje de manhã, ouvi uma risadinha abafada vinda de dentro do meu guarda-roupa, uma risadinha que cheirava a talco velho. Dizem que bonecos de ventríloco não têm alma, mas eu acho que eles têm uma memória excelente e não aceitam que o show termine sem o aplauso final. O tio Onofre partiu, mas os seus artistas ainda estão à procura de um novo mestre. E eu temo que eles já tenham escolhido o palco, a minha própria casa. Se curtiste esta mistura de medo, risadas e desespero puro, não te esqueças, o perigo pode estar escondido num sorriso de porcelana. Acreditas que os bonecos me seguiram de verdade ou é apenas o meu trauma a pregar-me partidas? Comenta aí o que farias se encontrasses um terno de boneco na tua lavandaria. E se queres a última história desta série, inscreve-te no canal e ativa o sininho. Fica atento, porque o Barnabé pode estar atrás de ti agora mesmo. Até a próxima, malta, se os bonecos deixarem.